Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação, capítulo 4, intitulado Numa Cidade Estranha. Hoje é dia 12/3/2022. Os créditos vão para Xavier Francisco Cândido, o livro de mensagens, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. E também Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, também julho, só que de 2008. Vou passar agora para o texto, né, inicial. Isso. Numa cidade estranha, não, agora para os montes. É o texto inicial. A gente vai pedir... que a gente pediria, porque eu não estou vendo as pessoas. Eu tinha anotado que era 139 hoje. 139? Não era 140. Alguém confirma aí? E o Gustavo? É a lição 139, por amor. Eu estou projetando a que o Vanderlei me mandou. Então o Vanderlei se enganou, se antecipou. É 139, dá para botar? Eu não tenho ela aqui, eu posso encontrar, mas fico preocupado com erros de digitação. Tá, então faz o seguinte, a gente lê essas 140 para não perder o tempo, e fica a 139, a gente faz semana que vem, né? Sheila, você lê para a gente? Leio sim. Tá bom, obrigada. Então, para os montes. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 16. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelece-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas são os filhos do trabalho, que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Agora a gente faz a prece, né? Depois faz o comentário, não é isso? Sim. Isso aí, né? Então eu vou pedir a Sandra para ela fazer a prece para a gente, e logo após a gente começa os comentários, né? Tá bom? Com a Sheila. Amigo e mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome,
para que possamos continuar, Senhor, exercendo o direito de aprender e que possamos nos aplicar nesta tarefa, para que sejamos mais fraternos, mais humildes, mais solidários com o nosso próximo, entendendo a responsabilidade que temos quanto a essa tarefa de nos tornarmos melhores hoje do que fomos ontem. Ilumine e abençoe, Senhor, aqueles que foram citados no início da reunião, aqueles que estão em nossos pensamentos, em nossos corações. Fortaleça também, Senhor, aqueles que passam por sofrimentos, por dificuldades, nesta terra abençoada que nos acolhe como escola e como hospital, para que possamos curar as nossas mazelas, trabalhando no bem, em Teu nome. Esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Tá bom. Então, Sheila, vamos fazer o comentário, né? Essa página, ela, como sempre, né, muito atualizada, e ele fala já de início que são instantes dolorosos que estão assinalando a renovação planetária. Então, tudo que Emmanuel coloca aqui, é o que nós estamos passando agora de uma forma assim mais assintosa, né? E me lembrou também, conforme eu estava lendo, outras 2 páginas de Emmanuel, que é o capacete da esperança, se eu não me engano, no Fonte Viva, e é o que ele está pedindo aqui a todos nós, né? Quer dizer, ele fala que aqueles que estiverem na Judéia procurem os montes, ou seja, nos elevemos cada vez mais espiritualmente. A gente precisa tomar conhecimento do que estamos tomando conhecimento da dor que o nosso planeta, porque todos nós, mesmo não estando ali naquela situação, estamos sofrendo, né? Mas ele fala, então, para que a gente eleve o nosso pensamento, a nossa vibração, para que, como a gente tem feito, né, as nossas orações alcance, nos beneficie, para que nós possamos nos fortalecer diante do que estamos passando, mas que beneficie e leve esperança, leve conforto, né, como bem pediu a Vera no pedido, leve conforto a todos os que estão passando por situações mais graves, né, que estão vivenciando realmente a prova, a expiação nesse momento. Então, o que fica para a gente dessa página, né, é que nós procuremos a Judéia no sentido de que a gente consolide a nossa posição como cooperadores do Cristo, né, procurando estar com nossos pensamentos no amor, né? Vibrando na esperança, na coragem, na fé, no entendimento. É isso que eu tirei dessa página, né? Que se hoje está difícil, ele fala que nós estamos que semear a alegria, porque vai se reconstruir um dia o edifício da vida nova, né? Com certeza. É isso. Tá bom, Sheila. O Vanderlei, ele costuma chamar outra pessoa para fazer o comentário. Eu não estou vendo, eu só estou vendo 4 pessoas, que sou eu, Gustavo, Sandra e Sheila. Aí eu peço para o Gustavo para ele escolher uma outra pessoa para fazer também um pequeno comentário da página. A Salete. Salete? Pode fazer, Salete? Posso sim, Gustavo. Eu fiquei impressionada, até tirei uma foto para depois ver esse Mateus 24:16, né? Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E parece isso mesmo que já foi comentado, é o esforço que a gente tem para fazer de se elevar, né? Igual a página de mais cedo, que mostrava que chegava a hora da renovação, que a gente tem que
que as situações da nossa vida vão chegar à nossa frente e esse homem velho que a gente tem dentro da gente de impulsos negativos, eles vão gritar. E a gente a gente precisa fazer esse trabalho de educar, de retirar. E interessante que aqui Emmanuel, quer dizer, as situações ruins vão chegar, mas justamente bastante oportunas, porque só lobos caem em armadilhas para lobos. A gente precisa estar saneando esse íntimo para não cair. E todas as mensagens nos chamam para esse esforço, suor, lágrimas, de sair da superficialidade, da inferioridade do nosso espírito e fazer esforços sinceros para irmos para os montes. E aqui o Emmanuel ainda colocou uma questão da atualidade da Terra, é um dos mais fortes quadros nesse gênero. Terra inteira, como outro dia a Vera falou, né? Parece que toda essa guerra, toda essa ação é um chamado. A Terra inteira está sendo chamada a ir para os montes, né? A se elevar, a fazer esse exercício, esse esforço sincero de se encontrar com Deus, de buscar o Cristo como o nosso amigo maior que Deus nos deu para esse trabalho de renovação íntima, de esforço íntimo nosso, de ir para o alto, para os interesses de Deus e não do nosso eu enfermiço, né? É uma advertência profunda que coloca aí. A Judéia e o monte são simbólicos. Muito oportuna essa página, essa mensagem, muito, muito boa. Se unindo a da de manhã, realmente nós estamos recebendo todos os instrumentos para isso, né? Nós temos uma responsabilidade maior, né? Com tanto esclarecimento. Tá bom. Obrigada, Salete. Tá bom, gente. Então, agora nós vamos nos preparar para o estudo do livro, né? Da página do livro. Vou pedir ao Gustavo para ele colocar aí o texto. Quem costuma saber, o Vanderlei ainda não chegou aqui, eu vou tentar substituí-lo, tá? Mas vamos ver, eu acho que está marcado, Fê, aí, né? Alguns transeuntes repulsivos ombrearam conosco e Gúbio considerou prudente silenciar aí, né? Daí que a gente vai recomeçar a leitura. Bom, tá ótimo. Como sempre, o Vanderlei costuma pedir socorro a Sandra. Sandra, foi justamente aí que nós paramos, né? Da outra vez, Sandra? Nós lemos, mas acho que não comentamos, eu acho. Ah, tá certo. Então, eu quero primeiro pedir desculpa, porque aconteceu uma coisa inesperada para a gente aqui com o computador. Então, eu estou aqui no nosso quarto com o celular, né? E estou fazendo o que posso, tá bom? Então, eu vou pedir mais uma vez ao Gustavo que escolha alguém para leitura, porque eu não estou vendo as pessoas, só estou vendo Sandra, Salete, eu e o Gustavo. Espera aí, Vera. Ana Maria Drummond pode ler para a gente? Posso sim. Tá, Ana, então, por favor. Alguns transeuntes repulsivos ombrearam conosco, e Júbio considerou prudente silenciar. Gúbio. Gúbio. Notei a existência de algumas organizações de serviços que nos pareceriam, na esfera carnal, ingênuos e infantis, reconhecendo que a ociosidade era ali a nota dominante. E por que não visse crianças, exceto feitas das raças de anões,
cuja existência percebia sem distinguir os pais dos filhos, arrisquei de novo uma indagação em voz baixa. Respondeu o instrutor atencioso. Para os homens da terra, propriamente considerados, este plano é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infãs? Tá, então vamos ver até aí? Vou pedir a você, Ana, que você comente essa passagem que você leu, e, claro, com a contribuição. Tá. O André Luiz notou uma organização que para ele pareceu uma coisa totalmente ingênua, né? Mas, na verdade, eles pareciam crianças, mas eram anões, né? Deve ser a falta de evolução deles, né? Estão nessa condição. E ele, como não viu que tinha nenhum responsável, nenhum pai, nenhuma mãe ali, então ele quis perguntar do que se tratava, né? E ele respondeu que esse lugar seria um plano infernal, mas como existe uma compaixão muito grande, né, que separa criança de criminoso, e também existe a compaixão celestial para essas aberrações, esses espíritos infantes, né, Ah, como ele diz. você acabou de fazer uma síntese, né? Então, eu gostaria que você comentasse o que esse texto falou a nós, né? Ou trouxe para nós, assim como informação, como aprendizado. Olha, assim, para mim, né, mesmo já tendo lido esse livro, não me lembrava mais sobre isso, nos deixa impressionado, né? Ver uma raça de anão, né, que ele chama aqui, que são espíritos perniciosos, dementes. Eu imagino que seja o pior do que a gente pode imaginar que eles já tenham feito para chegar a essa condição de ficar nessa involução aí nesse local. É mais ou menos isso. Mas mesmo assim, Deus tem compaixão de todos, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa que haja percebido nesse texto que seja interessante, assim como informação? Alguma coisa de nova, assim? Eu, por exemplo, a gente fica cada dia surpreso com coisas que se pode encontrar no mundo espiritual, né? Vera, que me chamou a atenção, num trecho anterior a esse que a gente leu na semana passada, diz assim, que nesse lugar, né, onde encontram-se esses espíritos, ele diz assim, ó, um médico do mundo surpreenderia aqui as centenas casos de amnésia, de psicastenia, de loucura, por meio de neuroses complexas, alcançando a conclusão de que toda a patogenia permanece radicada aos ascendentes de ordem mental. E aí ele vem falando da misericórdia, né? Que nesses lugares, mesmo com essa aparência, né, que a misericórdia divina continua atuando, né? E que para que isso se transforme, né, leva muito tempo e cooperação daqueles que estão lá, né? Eles precisam querer mudar e aceitar essa a ação da misericórdia divina. Sozinha a misericórdia poderia fazer alguma coisa, mas não seria proveitoso para esses espíritos, né? Então, essa coisa de que ele fala aqui no início, né, de que são repulsivos, né, que o André comenta,
está muito ligado, né, à ambiência interna desses espíritos que estão lá, né? Era só isso que eu queria chamar a atenção. Ô, Vera, eu também lembrei disso aí que a Sandra destacou, lembrou. Assim, como se estivessem projetando, né? Aqui, tá bom. Mais alguma coisa? Mais alguém gostaria Eu também de lembrei. comentar? Eu queria só destacar o que a Sandra destacou. Eu acho que ela... A Salete está falando, está ouvindo a gente, Vera? Eu acho que ela congelou. eu acho que ela não está ouvindo. Não, eu estou ouvindo. Ah, tá? Eu estou ouvindo. Ah. Eu estou ouvindo, sim. A gente já está te ouvindo de volta, já. Você tinha congelado por um instante. Vai lá, Salete. Não, só queria destacar aqui, Verinha, que ele diz que cadê? Pareciam na esfera carnal ingênuas e infantis, reconhecendo que a ociosidade era ali a nota dominante. A gente vê, então, você vê que eles não queriam fazer nada. E, né, eu não entendi muito se notei a existência de algumas organizações de serviços que nos pareceriam, na esfera carnal, ingênuas e infantis. Se fosse na esfera carnal, seriam ingênuas e infantis, né? Reconhecendo que a ociosidade era ali a nota dominante, ou seja, nessas organizações de serviços, a ociosidade era dominante, assim como aquele espírito angélico que se comunica lá com Kardec no céu e inferno, que não quer fazer nada, como a ociosidade ela é comprometedora. Aí eu não entendi se por que não visse crianças, exceção feita das raças de anões, cuja existência percebia sem distinguir os pais dos filhos, arrisquei de novo uma indagação em voz baixa. Eu não entendi. Ele não viu crianças nessas organizações de serviço. Embora reconhecesse que nessas organizações tinham espíritos com características ingênuas e infantis, né? Isso aí. Quer dizer, as pessoas se permitiam. Fala, Marcelo. Eu acho que, na verdade, você falou agora, eu percebi, eu acho que ele viu alguma coisa como se fossem creches ou algumas coisas voltadas para criança. No entanto, ali naquele lugar, ele não via criança, só anões e pessoas. E por conta disso, ele acabou perguntando para o Google a respeito dessa situação. Entendeu? Por isso que a explicação do Google diz, se na esfera dos homens existe um cuidado de separar crianças dos criminosos, que se dirá da espiritualidade com relação aos infantes, né, as crianças. Eu entendi dessa maneira. Eu também entendi assim que é uma zona de tamanha inferioridade que ali não existem espíritos, crianças. Ali, ele fala isso, então, se na Terra, né, há esse cuidado de separar a criança de um criminoso, o mundo espiritual, né, mais ainda o Pai, como ele diz ali, com a compaixão celestial, a compaixão de Deus, vela pelos infantes. Então, ali não deveria ou não haveria condições de terem espíritos que desencarnam. Muitos espíritos permanecem ainda com as feições infantis no mundo espiritual. Então, eu entendi dessa forma. É isso aí, eu também. Inclusive, ele faz... Se a compaixão humana separa as crianças, as criaturas dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes, né? Realmente, não tem ali para não estar sofrendo essa presença, né, dessas criaturas criminosas, né? É uma maneira de
preservar, porque às vezes a pessoa desencarna, mas ela continua se sentindo criança, né? Ela se desencarna na idade infantil e ela continua se sentindo ainda uma criança, né? Tá? Eu fiquei na dúvida se eram espíritos que se assemelhavam à criança fisicamente ou se eram espíritos que tinham como se fosse uma mente, um comportamento débil, sabe? Ainda atrasado, ainda infantil, ingênuo. Tanto que ele fala e que tinha uma ociosidade dominante ali, né? Não sei se eram. Eu pensei até nesses casos que a gente tem da patologia mesmo, na clínica da infantil, as crianças que têm dificuldade, são apáticas, das demais síndromes que são, a gente sabe que são comprometimentos do espírito. Fiquei em dúvida se isso não era. Deve ser de tudo um pouco, né? Que não é aparência, Salete, porque ele depois cita os anões, eu acho que essa era um comportamento, né? No meu entendimento, era um comportamento ingênuo e infantil, né? Ele está comparando como se fosse aqui na Terra, né? Nos pareceriam na esfera carnal, aqui na Terra, nos pareceria ingênuos e infantis, né? Perante Deus, quem faz o mal é considerado uma criatura infantil, ingênua, porque não sabe o que está fazendo. Então, perante Deus, ele ainda é uma criança espiritual, né? Eu entendi, lembrando lá do Entre a Terra e o Céu, que tem aquele menino que desencarna com aquela... e tem uma ferida na região da glote, né? Grupo. O perispírito, decorrente de um suicida, né? Da Guerra do Paraguai, né? Se não me engano. Se jogou no rio. Isso. Se matou. Eu vejo que um espírito desse que desencarna, ele vai até para uma instituição que cuida de crianças no mundo espiritual, né? Eu entendi que esse espírito você não encontra aqui. O espírito que desencarna com essas condições de mais limitado cognitivamente. Isso, para mim, está claro. Agora, o que há nessa organização, ou organizações, eu acho que ele vai explorar mais abaixo. Ele fala que para os homens da Terra propriamente considerados, este plano, esse a que ele está se referindo, é quase infernal. Quer dizer, para nós que estamos aqui encarnados, quando tomamos conhecimento disso, é como se fosse o próprio inferno, né? E se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantis? Quer dizer, eles não eram levados para esse local para não ter contato com essas pessoas, né? São separados esses criminosos que aí estão, né? Bom, foi assim que eu entendi também. Tá bom? A gente pode prosseguir a leitura? Hein, Gustavo? Dá para... Pode. Tá. Então vou pedir para outra pessoa ler. Tá, agora eu vi uma pergunta legal aí. Pede aí, Gustavo. Pera. Oi. Suzana. Estava dando uma olhadinha aqui no dicionário, eu vi que infante o bebê, né, até 2 anos de vida, aquela pessoa que não tem condições de discernimento, né? Então, não chega a ser um menino, uma criança, ele é um infante que é de 0 a 2 anos. Ele não fala, ele não tem essas capacidades, só porque, de repente, pode ajudar aí na compreensão. Legal. De ser inteligível, de conseguir ainda ter essa capacidade de pensar, né, de inteligência, enfim. Tá ótimo, toda a contribuição muito bem-vinda. Muito bom, obrigada, Suzana. Vou aproveitar você e vou pedir para você ler. Legal. Deixa eu abrir aqui a câmera, que eu já... Tá.
Daqui, né? E por que, em geral, tanta ociosidade neste plano? Indaguei ainda. Quase todas as almas humanas, situadas nestas furnas, sugam as energias dos encarnados. Eles vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam, desprevenidos de conhecimento superior. Daí, esse desespero com que defendem no mundo os poderes de inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha de santificação. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns e, por isto, preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico, dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. Continua, Vera? Agora o Vanderlei está sumindo. Vocês não estão me vendo, eu não sei onde foi parar. Ah, tá aqui. Espera um pouquinho só. O Vanderlei está sumindo, tá? Tá bom. Já estamos te ouvindo, Vanderlei, só não estamos te vendo. Sai aí, porque senão fica... É só apertar o vermelhinho, Vera. Pronto, já apertei. Olha, filho. Será que o nosso carro, porque a Adriana já foi? É uma luta, viu? Uma luta aqui. A luta. Gente, desculpa, eu não estava preparada, mas eu acho que eu me saí bem, né? Eu não sei onde vocês estão. Acho legal a Suzana ler de novo, né? Suzana? Tá, vou ler de novo, então. Só o Gustavo voltar lá. Está sem som, peraí. Fala É mais alguma assim. coisa aí. Está falando. O texto, como a gente começou, eu comecei a ler daqui, Vanderlei. Já teve um outro trecho anterior e eu comecei daqui. Eu posso começar a ler de novo. Tá ouvindo, Vanderlei? A gente ouve, Suzana. Eu não sei se ele está... Vanderlei? Ele não está ouvindo. Está ouvindo nada. Peraí, liga aqui. Liga aqui, Vanderlei. Nós estamos te ouvindo, Vanderlei. Podia escrever no chat aí, porque eu não consigo. Ah, legal. Vanderlei, está escutando? Fala aí alguma coisa. Vanderlei? Agora Tá sim. ouvindo? Ah. Agora estou ouvindo. Ufa! A Suzana vai ler de novo aqui o parágrafo. Primeiro eu quero pedir desculpa, mas eu não estava preparada, tá, gente? O que é isso, Vera? Foi de repente, eu tive que assumir. Bom, Você tem bastante bônus hora, Vera, tá tranquilo. Obrigada.
Posso então votar aí, gente? Pode, né? Tá bom. E por que, em geral, tanta ociosidade neste plano? Indaguei ainda. Quase todas as almas humanas situadas nestas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos, do deserto. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam, desprevenidos de conhecimento superior. Daí, esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço na montanha de santificação. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns, e por isto preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. A essa altura, defrontamos acidentes no solo que o instrutor nos levou a atravessar. Pode subir mais um pouquinho? Subimos dificilmente a rua íngreme e em pequeno planalto que se nos descortinou aos olhos espantadiços, a paisagem alterou-se. Eu vi isso. Palácios estranhos surgiam imponentes, revestidos de claridade abraseada, semelhante à auréola do aço incandescente. Praças bem cuidadas, cheias de povo, ostentavam carros soberbos, puxados por escravos e animais. O aspecto devia, a nosso ver, identificar-se com os das grandes cidades do Oriente de 200 anos atrás. Liteiras e carruagens transportavam personalidades humanas trajadas de modo surpreendente, em que o escarlate exercia domínio, acentuando a dureza dos rostos que emergiam dos singulares indumentos. Respeitável edifício destacava-se diante de uma fortaleza com todos os característicos de um templo, e o orientador confirmou-me as impressões, asseverando que a casa se destinava a espetaculoso culto externo. Enquanto nos movimentávamos, admirando o suntuoso casario, em contraste chocante com o vasto reino de miséria que atravessáramos, alguém nos interpelou descortês. Que faze? Era um homem alto, de nariz adunco e olhos felinos, com todas as maneiras do policial desrespeitoso a identificar-nos. Procuramos o sacerdote Gregório, a quem estamos recomendados, esclareceu Gúbio, humilde. O estranho pôs-se à frente, determinou lhe acompanhássemos as passadas em silêncio e guiou-nos a um casarão de feio aspecto. É aqui, disse em tom seco, e após apresentar-nos a um homem maduro, envolvido em longa e complicada túnica, retirou-se. Gregório, hospitaleiramente. Confiado de fé surpreendida, e interrogou. Vieram da Crota há muito tempo? Sim, respondeu nosso instrutor, e temos necessidade de auxílio. Já foram examinados? Não. E quem os enviou? Inquiriu o sacerdote sob visível perturbação. Certa mensageira de nome Matilde. O anfitrião estremeceu, mas observou implacável. Não sei quem seja. Todavia podem entrar. Tenho serviços nos mistérios e não posso ouvi-los agora. Amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados aos setores de seleção, antes de admitidos ao meu serviço. Tá bom. Acho que dá para comentar aí, né? No início, eu posso comentar? Pode começar. É o primeiro comentário. Tá. No início ele fala da ociosidade, né?
E aquelas pessoas viviam numa ociosidade que, na verdade, criava uma condição de não progredirem nem intelectualmente, né? E ali eles iam vivendo essa vida somente da matéria, de sensações, como se aquilo ali fosse uma dependência mesmo de vida, como ele comparou ao ventre materno, né? Sugando essas energias corporais, se recusando a qualquer outro tipo de vivência, né? Então, assim, era o clima que viviam aqueles espíritos naquela região, né? E eles buscam essas sensações nos encarnados que têm essa mesma espécie de vida, de pensamento, de sentimento. Então, eu notei aqui nesse texto, no início, que a importância da gente, como é que eu vou dizer, se espiritualizar, até mesmo em termos culturais, de estudo, para não viver uma vida somente de sensações, assim, só usar o seu tempo para coisas dos sentidos da matéria, né? Comer, só fazer coisas assim. A gente tem que se impulsionar para mais alto. E esses seres, eles se negam a isso. E vivem como se fosse... eles precisam desse material humano, desses fluidos corpóreos, como se fosse para sobrevivência mesmo. E se recusam a qualquer outro tipo de coisa. Por isso eles são tão ociosos. Eles acredito que seja um vício tão grande na ociosidade que eles não conseguem sair dali, nem querem, não sei se percebem, mas esse é o estilo de vida deles. E ali depois ele continua falando sobre as construções, né? O que me pareceu, o que me chamou a atenção foram como um diferia do outro, né? As liteiras com a miséria. Isso aí me pareceu muito comum ainda aqui na Terra também. Ele fala que parece não sei quantos 200 anos, mas a gente ainda vê muito isso. Mas, no entanto, aquelas pessoas que estavam com aquelas túnicas ricas também não eram espíritos superiores, né? Muito pelo contrário. Foi isso que eu consegui entender. E diga uma coisa, compara essa cidade aí com o nosso lar. Qual é a diferença que você observa? Lógico que nosso lar é muito mais bonito, né? Mas em termos de sociedade aí, qual é o que se destaca? O poder é medo, né? O poder é do mal, interdependência, e no nosso lar é cooperação, cada um exercendo as suas funções, um chamando o outro para o trabalho, os que têm mais boa vontade, os que ainda estão precisando, mesmo lá nas câmaras de retificação, o que a gente vê ali no nosso lar é o trabalho, né? E aqui é a ociosidade, como ele falou lá. Então, essa ociosidade que impera é o mal, que impera o poder do mal. E que cria também uma dependência, né? Uma subserviência. Você fez uma comparação dessa cidade com a vida aqui na Terra. Você comparou. Você achou semelhante? Em algumas regiões, sim, talvez em muitas, né? Qual é de se utilizar as pessoas, né, para os seus interesses, de não se ajudar a pessoa a desenvolver, mas utilizar a força dela, força bruta, vamos dizer assim, para o seu deleite, para as suas coisas de interesse próprio, egoístico, né? Vamos ver assim. Então, é um egoísmo e uma maldade mesmo de você utilizar a pessoa explorando-a, né? Você está indo nas causas. Eu estou querendo saber os efeitos. Quer dizer, que organização social foi feita ali que parece com a organização social aqui da nossa vida corporal? E compara com a vida social, a organização social do nosso lar. Essa organização social é de injustiça, de não distribuir as coisas, de não levar educação, de não
não trabalhar todos. Eu só consigo ver isso. Você viu aí olha assim, uma espécie de bairro, né, em que a miséria é total. Parece as comunidades, né, Vanderlei? E um outro lugar com uma praça bem cuidada, né? E pessoas sendo carregadas. Isso. Então, como que tendo uma classe dominante, uma classe que serve à classe dominante. Em nosso lar, a gente observa isso, um bairro miserável? Não. A gente vê qual é a classe, vamos dizer assim, a gente nem pode usar esse termo, né? Dominante em nosso lar. Na verdade, eles não são dominantes, né? Por ser uma aristocracia intelecto-moral, quem domina são os mais elevados intelecto e moralmente, mas eles não oprimem, né, Vanderlei? A diferença é que na sociedade de nosso lar, os que estão acima são os que mais servem. Você observa que o governador não tira férias, mas ele exige que as pessoas tenham as suas horas, as suas férias, vamos dizer assim. E a gente vê todo mundo tem o necessário, não é isso? E as coisas não são doadas gratuitamente. Todo mundo trabalha. Quem não trabalha, por alguma razão, tem o essencial, tem o necessário. E também tem um movimento de iluminação íntima, né? Essa recomendação de que todos se unam pela prece, que não tem isso no nosso lar. Eu acho que tem, né? Que estudem, tem um estímulo ao estudo das leis de Deus. E aqui coloca que eles ficavam irritados acho que antes, né? Com o desejo que o outro teria de se melhorar, né? Causava irritação. E eu acho também que no nosso lar sempre estimula o trabalho. Todo mundo tem que estar ligado ao trabalho, e aí não, aqui o domínio era o clima de inutilidade, de ociosidade. Vanderlei, Oi. esse trecho aqui que ele fala, no fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns, e por isso preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. Nosso lar funciona de forma inversa, né? É verdade. A gente imagina o seguinte: se nessa cidade estranha chegasse alguém lá e falasse, vamos fazer o seguinte, vamos distribuir a riqueza aqui para todo mundo. Melhoraria as condições? Não melhoraria, porque o que tem que mudar ali são as criaturas que estão ali. Né? Elas não estão olhando para cima, estão olhando para baixo. Quer dizer, elas se alimentam da humanidade encarnada. Quer dizer, o foco delas são as faixas inferiores, não para ajudar, mas para sugar. Em nosso lar, eles todos estão olhando para cima. Eles olham para baixo, não é para sugar, é para levantar os que estão embaixo. Né? É muito diferente. Então, a gente observa que, quer dizer, esse é o plano de Jesus. Não é isso? O plano de Jesus não era melhorar as condições assim, era melhorar o homem, que melhorando o homem,
o homem constrói, por exemplo, o nosso lar. Se o homem não melhora, ele constrói uma cidade estranha. Ou seja, o mundo corpóreo é uma grande cidade estranha, né? Que está nesse comércio fluídico, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Eu só fiquei pensando que essa é uma região construída fruto do próprio íntimo dos espíritos que vivem ali, né? É isso aí. Assim como a nossa sociedade, né? E um conluio, um conúbio entre esses espíritos no mundo espiritual com os encarnados também, né? Agora, a gente observa o seguinte, o espírito mais importante dessa cidade estranha, tem mais poder, não tem a felicidade que um servidor de nosso lar tem. Né? Quer dizer, a pessoa prefere ser o rei no meio da miséria, da lama, da desgraça, do que ser um servidor num ambiente feliz, em que as pessoas se amam. Né? Vanderlei, Pode falar. fico pensando como. Acho que eu até já comentei isso, você até falou já que a mudança é um por um, né? Porque eu fico pensando num ambiente assim, em que todos os espíritos estão nessa condição inferior, parece que está condenado a ser sempre assim, né? Mas não, a gente sabe que não. Mas é um trabalho assim difícil, porque só transformando assim um por um, que é um trabalho já difícil individualmente, né, para que aquela coletividade toda se transforme, né? Porque você vê, não tem ninguém que vai querer impulsionar ninguém. Ninguém vai olhar para baixo ali e chamar a pessoa. Não tem afetos ali, me parece. Então, parece que fica ali Não tem o quê? afetos. Não tem, assim, pessoas que se liguem, afetos que querem puxar. Então, assim, parece que é uma coisa que está... Parece que é tipo um inferno para sempre, né? Vai durar para sempre aquilo ali. Fica difícil ver uma renovação. Mas eu acho que eu já fiz um comentário desse aqui e foi mais ou menos nesse sentido que você falou aqui. É individualmente, né? Ninguém fica ali. A gente está fadado ao progresso, as pessoas vão evoluir. E acho que de um por um ali, isso pode acabar, pode se transformar, eu não sei. Aí eu fico pensando, aí vem outros novos? Como é que funciona isso? A gente fica assim com as ideias, né? O progresso, ele vai... A rigor, nós já poderíamos estar em melhores condições. Porque o que está ali é o pessoal que está aqui no corpo físico. O pessoal está vivendo aquele clima dessa cidade estranha, na experiência física. Só que aqui a gente distrai, porque você bota um ar-condicionado, você tem um carro, você viaja, mas o que prevalece? É o interesse pessoal. Então, o interesse pessoal é o interesse egoístico do momento, que eu não quero saber dos outros. Quando eu não quero saber dos outros, isso quer dizer que eu não quero saber de mim. Essa é que é a realidade. Então, nós damos sempre muito valor às conquistas do mundo físico. É impressionante como a gente dá valor
as coisas do mundo físico. Se fisicamente está bem, tem dinheiro, não tem dívida, está comendo, está se vestindo, tudo bem, né? Você vê, nós estamos em plena guerra lá da Ucrânia, um sofrimento terrível, e o pessoal quer brincar carnaval. Né? Qual é a visão que a gente tem? Lógico, eles têm que brincar carnaval. Porque esses espíritos estão precisando das energias deles. Eles vão pular carnaval, vão se esbaldar, vão gastar as energias, vão aproveitar a vida, e os outros estão ali, ó, com o canudinho, puxando as energias deles, porque é o que eles gostam. Depois é um revezamento. Aqueles de lá vêm para cá, e os daqui vão para lá. Ontem eu era sugado, hoje eu vou sugar você, tudo bem? É assim que funciona. Até que um dia a gente perceba que, olha, não é... Isso aí está muito, muito chato. Isso. Eu viro, tipo, doando as minhas energias para ele, depois eu tiro as energias dele, aí vai ficar nisso até quando? Será que não cansa isso? Então, nós temos 2000 anos da mensagem de Jesus para transformar essa terra num paraíso. E o que a gente constrói? Está todo mundo... Essa guerra que está havendo aí, um primeiro efeito que está tendo? Os países da OTAN, da Europa, que estavam resistentes para não investir dinheiro em armamentos, agora chegaram à conclusão que eles precisam se armar. Imagina esse dinheiro dessa guerra aí, aplicado na saúde, aplicado na educação, aplicado para acabar a miséria, aplicado para acabar o sofrimento na África, no mundo inteiro. Não é falta de recurso. É que o egoísmo é muito grande. Então, é isso que a gente está vendo aqui, é a preparação das pessoas para viver nesse mundo aí. E cada um vai querer se aproximar daquele que manda, daquele que tem o poder de decidir. Eu obedeço a ele. Olha, eu não concordo com isso não, mas eu vou fazer isso que ele quer. E ele me protege. É assim, é feito é a relação de uma quadrilha. As pessoas obedecem ao chefe, porque se não obedecer, o chefe mata. Ou o chefe não te dá as posições adequadas que você quer, que você ambiciona. Então, é esse clima, né? É o clima dali, essa sociedade ali. Agora, aí a gente compara com o nosso lar. Não tem ninguém rico ali de coisas materiais. Só tem gente rica de coisas espirituais. O Gúbio é um milionário. Né? E ele está distribuindo o que ele tem com o André Luiz e com o Eloy. E ele não está ficando mais pobre. Ele está ficando mais rico. Quando ele doa, quando ele passa a experiência dele, quando ele passa os sentimentos dele, é muito bem, a criação de Deus é perfeita. É uma riqueza que você distribui e fica mais rico. Não é isso? O duro é a pessoa entender isso. Né? Primeiro entender. E depois sentir isso.
Eu me lembro que não é que está gravando, eu não posso citar. Às vezes, as pessoas dão mais valor, falam assim, olha, você abre mão da reunião espírita, do trabalho espírita, da visita, não é ninguém daqui da nossa região, não. Porque você tem que se dedicar a conseguir o seu lugar na vida social, ou seja, uma profissão. Você vai aprender, vai estudar, vai passar no Enem, vai não sei o quê. Depois você pensa nisso, porque o mais importante é isso. Como se a hora que você vai visitar os ancenianos, a hora da semana que você vai se dedicar a um estudo, a uma reunião de estudo, essas horas é que serão as responsáveis pelo seu fracasso profissional. Né? As pessoas pensam assim. Quando aquela hora ali é uma hora para a pessoa refletir, pensar, ver a miséria do outro, o sofrimento do outro, dar a sua contribuição que não é de dinheiro, é de presença. Né? Mas, às vezes, nós achamos que isso é que vai nos afastar da felicidade aqui na Terra. Então, é interessante isso. Eu conheci o Mário Barbosa, era um trabalhador incansável, desenvolveu tarefas formidáveis. Ele abandonou um trabalho, ele era do Banco da Amazônia, ele pediu demissão e foi fazer um mestrado de serviço social em São Paulo. E nesse trabalho, ele fazia palestras, estudos, foi aí que eu o conheci. Ele fez o mestrado, levou mensagens belíssimas para o Brasil inteiro. Depois ele teve câncer. Ficou no hospital esperando a morte. E o Divaldo foi lá visitá-lo. Disse, Dr. Bezerra está mandando dizer para você tratar de sair desse hospital, que você ainda tem uma tarefa muito importante para realizar. Ele foi melhorando e saiu do hospital. Mário Barbosa foi chamado para ser o secretário de Serviço Social do Pará. Fez um trabalho fenomenal lá. Veja só. Por que isso? Ele não estava vendo uma carreira, não estava vendo assim o sucesso dele. Ele saiu do câncer, foi ser o secretário dessa área no Pará para servir. Ou seja, a pessoa que quer servir, Deus vai chamar, Jesus vai chamar para realizar as tarefas. Ele se preparou, isso não prejudicou o preparo dele, de jeito nenhum. Mas era um servidor. É essa mentalidade que é importante a gente espalhar. Não é simplesmente a gente assim, não, eu sei o livro dos Espíritos de cor e salteado. Tem muita gente que conhece a Bíblia de cor e salteado. Mas é isso? A gente está estudando para isso? Não. A gente está refletindo para quê? Para que a nossa mentalidade mude. Nós não estamos aqui na Terra nem para exceder na sociedade, para galgar postos.
estão aqui para servir. Né? E isso é que essa mentalidade que deve existir. Você vai ser médico? Médico para quê? Para servir. Você vai ser advogado? Para quê? Para servir. Qualquer coisa que você vai fazer, tem que ter na cabecinha que é para servir. Não é para enriquecer, não é isso. Não é para alcançar o sucesso, não é isso. Você vai errar? Vai tomar decisões erradas? Vai tomar. Mas a gente tem que procurar acertar. Então, esse mundo que a gente está vendo aqui é o mundo que é alimentado no corpo físico para o interesse pessoal, todos eles. Não tem nenhum ali que não seja, que esteja ali e que, na vida corpórea, não cuidou do seu interesse pessoal. Olha o resultado. Olha ali. E aqueles que cuidaram mais do seu interesse pessoal são aqueles que mais mandam ali. Ah, então valeu a pena? Não, esses são os piores estados que pode ter, são esses. Então, eu acho que a ótica para refletir é essa. Né? Olha, eu queria perguntar... Não quero interromper essa reflexão, não. Continua aí, Vanderlei, que está muito boa. Não, pode falar. Não, porque o que eu queria perguntar, o entendimento do texto, mas longe de achar que essa reflexão não esteja sendo muito proveitosa, só se tiver terminado já. Mas pode, fala aí, Ana. Não, eu só não entendi lá aquele pedaço lá de cima que a gente leu, que esse negócio de que eles sugam. Acho que foi o pedaço que a Suzana, quer dizer, que ela viu no dicionário que era infante. Infante é um bebê que ainda nem fala, né? Aí tem uma parte falando que eles... Ó, para os homens da terra propriamente cuidar desse plano infernal... E por que não? Não, embaixo. E por que, em geral, tanta ociosidade nesse plano? Aí embaixo, Gustavo. Pode continuar para baixo. Isso. Quase todas as almas humanas situadas nessas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão e perseguem as emoções do campo carnal como o desvario dos sedentos no deserto. Aí essa parte, ó. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam, desprevenidos de conhecimento superior. Isso aí ele fez uma relação, né? É. O espírito faz isso como se ele fosse um feto absorvendo as energias da mãe. Quer dizer, os espíritos com essas características de regiões estranhas, como essa que eles estão descrevendo agora, têm uma relação, eles exercem essa ação sobre os encarnados, né? Exatamente. Entendi. Nossa, é uma coisa isso, né? Quer dizer, uma coisa que... Interessante que as pessoas pensam que o filme de terror é assustador. Esse tipo de informação é assustadora, mas que ela diz respeito imediatamente ao nosso íntimo, nosso mesmo de espírita. Estou falando do grosso só da sociedade, não, de todos nós, né? Em momentos que nós servimos, então, de deleite, de presas para esses espíritos, né? Quer dizer, e eu fiquei pensando outra coisa, essa aversão, essa inércia de não querer se iluminar, de não querer o trabalho, de não
de não sair desse esforço, igual a página do início hoje, aqui do trabalho de agora, não querer sair do esforço para ir para os montes, para sair da Judéia e ir para os montes, é uma condição fácil para esses espíritos exercerem sobre nós, né? Se exercerem sobre nós. Desculpa. Você lembra daquela, claro que lembro, daquela passagem de Jesus com aquele gadareno, ou gerazeno, em que o espírito, o pessoal prendia ele com correntes, ele rebentava as correntes e vivia no cemitério? Aí Jesus, quando Jesus chega lá, o espírito fala para ele assim, né? Jesus, por que vens me perturbar? Uma coisa assim, incomodar. Aí ele diz que ele não é um, ele somos muitos. Legião. Não somos legião. Meu nome é Legião. Quer dizer, Jesus já sabia, né? Ele pergunta, qual é o seu nome? E para mostrar para os outros que não era um só. Chamam-me Legião porque somos muitos. Ele não estava sugando só aquele homem que estava sendo obsidiado. Com certeza, estava obsidiando a cidade inteira. Tanto é que eles pediram para Jesus ir embora. Ao invés deles ficarem felizes da vida de Jesus, eles pediram para ele ir embora também. E o obsidiado que se livrou deles, né, dessa legião, ele queria ir com Jesus. Jesus, não, você vai ficar aqui. Você vai... o trabalho dele era implantar ali alguma coisa. E os espíritos, aí quando Jesus... Então, deixa a gente entrar naqueles porcos. Um negócio estranho, que os judeus não comiam porcos, né? Eu não sei se os porcos eram verdadeiramente porcos ou se eram pessoas que poderiam estar associadas aos porcos. Não sei. Você Depois caíram no abismo. Então, a gente observa, esse ali é um quadro que é o quadro que predomina na humanidade até hoje. Quando ele diz aqui que eles vampirizam os encarnados, é verdade. Né? E a pessoa diz que é livre. Salete. Eu tenho o direito de fazer o que eu quero, né? Salete, você ficou impressionada aí porque você entendeu, né, como eles se comportam como um feto no ventre da mãe. Eu fiquei curiosa sobre a lampreia e fui pesquisar sobre ela. Acabei de procurar também, Sandra. Eu fiquei mais impressionada de desses espíritos terem sido comparados às lampreias, que elas são vampiras mesmo do mar. Elas não procuram o próprio alimento, elas se alimentam de outros seres do mar. Elas nascem no rio, aí tem um processo, aí vão para o mar para crescer, elas se acoplam aos peixes e vampirizam os peixes grandes, né? Aí elas crescem e voltam para o rio só para se reproduzir. É muito... Eu fiquei mais impressionada com esse... A formação delas é assim, própria para isso mesmo, né? O tipo de formação física da lampreia, ela foi, acho que, projetada dessa forma para viver assim, né? Fiquei bem impressionada, mas... São parasitas, né? Esses camaradas aí estão na posição de parasitas. É que elas não têm mandíbula, então elas sugam. Elas são sugadoras, como ele coloca lá em cima também, que eles sugam as energias. É isso aí. Dá até um arrepio, né? É isso aí. Talvez seja por isso que, às vezes, a gente está com fome, com uma sede, com uma fome. Não, eu tenho que parar tudo. De prece.
de sentar, se recolher. Eu acho que a gente talvez sinta assim, são energias antagônicas a isso tudo, e que a gente precisa se fortalecer, se alimentar, né, nesse esforço da elevação, né? Porque essa é a nossa... Igual um homem lá que Jesus mandou voltar para a cidade. Esse é o nosso mundo ainda, e que a gente tem que enfrentar, mas a gente só vai vencer se tiver nesse esforço de vestir a túnica nupcial, né? Se tiver com esse esforço aí para... que não é mole, não, de estar trazendo ainda muita coisa ruim na gente, né? A gente tem que alimentar o corpo e alimentar a alma, né? Aquela passagem lá da Samaritana, os discípulos chegam para Jesus com o alimento que eles foram comprar, né? Quer comer Jesus. Então, eu tenho um alimento que vocês não conhecem, né? É fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, nós estamos alimentando a alma, né? Quando a gente estuda para os interesses pessoais, a gente está alimentando a inteligência. Nessa cidade estranha tem muita gente inteligente. Vanderlei, O Gregório é muito inteligente. Diga. significa então que esses espíritos, eles só vão progredir quando eles estiverem aqui encarnados na Terra, porque ali, naquele espaço, eles não têm condições de progresso. Olha, até tem, viu? A gente lendo o livro todo, a gente vai ver que um grupo considerável no contato com o Buda vai progredir. Verdade, eu lembrei. Em que sentido? Eles vão mudar o foco deles. Essa mudança é vital. Então, com isso, eles se... Porque, olha só, os outros estão querendo voltar para o corpo físico, para quê? Para evoluir? Não. Para sorver as energias, os prazeres que o mundo físico deu para eles. Esses que se esclarecem, se renovam, eles vão querer voltar ao corpo físico para vencer as suas tendências inferiores. Então, veja que as oportunidades sempre surgem. Sempre surgem. E até quando eles são menosprezados lá, são atingidos, são feridos, são humilhados, são torturados, é um momento importante de reflexão. Puxa, isso tudo que está acontecendo aqui foi o que eu busquei, né? Agora, quando a gente diz que ele está cheio de gente inteligente, a gente tem que reconhecer que em nosso lar tem gente muito mais inteligente, né? Porque a inteligência que está ali é uma inteligência burra. Uma inteligência voltada para o interesse pessoal, para o egoísmo. Isso não é inteligência. A inteligência verdadeira é aquela que percebe a sua natureza e se dispõe a se elevar. Esse é que é o inteligente. Né? A gente viu isso na leitura de terça-feira agora, né? Daquela leitura do capítulo 5 do Devassando Invisível, que a Vera indicou, que aquela menina, que a Ivone foi chamada a amparar lá da família dela, que estava fazendo muitas coisas estranhas, falava palavrão, né? Os pais já tinham feito de tudo, até de agir com carinho não adiantava. E depois o espírito Charles coloca para a Ivone, não menciona o nome, que ela havia se ligado àquelas entidades, aqueles espíritos obsessores no mundo espiritual, mas que ela caiu em si. Isso, quando Suzana perguntou se pode evoluir, eu me lembrei disso. Ela caiu em si e desejou sair daquela situação.
e aí ela reencarnou naquele grupo familiar. Mas eles a descobriram, né, num corpo de criança e foram para lá junto dela, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente pode fazer as escolhas de melhorar, mas esse processo vai continuar na vinda à Terra, né? A gente vai ter que provar, mas a gente já pode ter tomadas de consciência, né? Não sei, fiquei pensando, já pode ter um despertamento e querer. Mas esse querer vai ter que continuar aqui dentro da gente, aqui na Terra, né? E você vê que ela, na escola, era excelente aluna. Ô, Salete, na leitura de terça-feira eu senti falta do convite. Agora que eu lembrei que o Lucas saiu da mocidade, então agora eu recebo mais convites para terça-feira. Ah, Não. tá bom. Eu acho que é verdade, foi um equívoco, foi um lapso Não, meu. ele não é mais, não é mais o jovem. Agora eu compreendo, eu só senti falta. E senti falta 2 vezes, né? Mas tá bom, então, desculpa, vamos continuar o comentário. Ele não é mais jovem da mocidade, mas ele é convidado a participar da leitura, né, Vanderlei? Você vê que o menino vai sempre, né? Agora ele não tem ido para o trabalho, né? O filho da... O Anderson. Anderson. Agora a gente observa, essa guerra que está rolando aí não é feita por gente ignorante, só tem gente inteligente. Só gente, em primeiro lugar, que não quer dizer nada, né? Eu fiquei me lembrando daquele ditado que diz que a educação não muda o mundo, né? A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, vai depender de como você quer aplicar, né, essa educação e esse conhecimento, né? É dentro daquela visão do Kardec, né? Não a educação que forma Homens inteligentes, mas educação que forma homens de bem. Então é isso aí.